Olá, boas, né? Boa noite aí a todos. Hoje vamos falar sobre um tema bem delicado, um tema tabu para os homens, principalmente aqueles que sofreram isso. O nome do nosso tema de hoje é Felipe sofreu abusos em sua infância. É um tema tabu porque geralmente se fala quando é em relação a mulheres que sofrem abusos, né? E aqui abusos e abusos físicos também, eu vou colocar aqui o nome. E a Núbia vai entrar aí para poder me escutar hoje, que sou eu que vou contar o estudo de casa e ela vai fazer a análise. Então, vamos aqui aguardar um pouquinho. Boa noite a todos. Hello. Olá, nossa, travou minha tela. Travou? Pronto, agora voltou. E E- aí, gente? Eu não tô te vendo, tá? Mas vamos seguir aqui. Vamos só perguntar pro pessoal se o pessoal tá vendo a Núbia. Eu vou até abrir aqui a tela do computador para poder ver se tá certinha a live. Também vou abrir aqui. Olha só, pessoal, a gente vai falar hoje sobre um tema tabu, um tema que, enfim, Aí, gente. oi? Não, eu abri a live aqui no computador, daí saiu o som. Dá pra ver nós duas? Tá aparecendo nós duas aqui, eu acabei de Tá, ver. porque você não tá aparecendo para mim. Então, gente, hoje nós vamos falar do Felipe. O Felipe é um rapaz, ele tem 32 anos, né? Ele é um cara que deu pra gente um relato, um pouco da vida dele, a uma vida de onde ele sofreu abuso na infância, tanto abuso físico quanto abuso, você sabe. E foi por parte de dois tios e o patrão do seu pai. Então, eu vou falar com vocês o que foi que aconteceu com ele em relação ao processo, né, dele, porque as pessoas, às vezes, elas não, simplesmente não se ligam nisso, né? Porque, às vezes, é menino, não dá nada não, só tem que cuidar de menina, mas acho que ficou até um alerta aqui para quem é pai, né? Ou para quem é mulher, é mãe de menino, então ficar esse alerta aí. O que que acontecia? O Felipe ele era de uma família muito trabalhadora, pai e mãe muito trabalhadores, e por conta deles estarem trabalhando, os pais trabalhando, o menino ficava muitas vezes sob a guarda de um dos tios, são dois tios, ou ficava hora um, hora outro, é, e aí era onde os abusos aconteciam. Mas o pai dele abusava fisicamente dele, no sentido de bater nele quando ele era criança. E por o pai bater nele, ele meio que se refugiava, ele tinha como refúgio esses dois tios, que à primeira vista eram homens carinhosos, mas que também houve um abuso sexual deles aí. Você vê como é que é a dinâmica, né? A criança, às vezes, ela não quer ter guerra, né? Conflito, né? Ela vai buscar onde tem paz, então onde tem abuso, atenção, né? Só que aí esses tios, eles abusaram dele. E ocorreu também uma vez, algumas vezes que o pai levava o menino para o trabalho, que era uma oficina mecânica, e o patrão falava assim, vem cá, menino, que eu vou te mostrar um negócio interessante, né? A esse pretexto, ele, né, cometia os abusos ali. Vanderlei, vocês que tratam homens, por favor, tentem descobrir como esses homens foram tratados pela mãe desde o nascimento. Com certeza, principalmente infância e adolescência, aí o caos tem origem, com certeza. Sim. Muitos dos nossos problemas têm origem na infância e muitos dos nossos clientes relatam isso, né?
Inclusive, assim, o Felipe é um caso aqui, né, que eu estou trazendo, mas eu tenho outros casos também que eu já tratei, não somente de abusos por parte de outro homem, como também de mulheres, tá? E sempre muito próxima. Pois é. Sim, claro, a nossa. É por isso que eu falo, né? Se você tem uma família disfuncional, como que você vai saber viver uma família funcional se você não teve esse exemplo? Dá um curto-circuito no cérebro, né? Bom, gente, vamos voltar aqui ao caso do Felipe aqui. Vou ler aqui algumas coisas. É, o que que aconteceu? Então, esse menino, ele também ia sendo, assim como outras pessoas que passam por abusos também, né? Silenciados. O que que acontece? A pessoa passa por aquela situação, não sabe interpretar, e aí a pessoa fala assim: olha, se você contar para o seu pai, para sua mãe, você vai ter sérios problemas, seus pais vão ter sérios problemas. E essas ameaças aí, a criança, né, vai receber aquilo ali como realmente um perigo e acaba se silenciando. Só que o trauma fica, né? Tem coisa na infância que passa e a gente esquece, tem coisa que a gente leva para a vida. E por mais que esses tios já não pudessem fazer nenhum mal, que o patrão, né? O patrão, enfim, passou, não se vê mais. Os tios acabam, você acaba encontrando nos encontros da família, enfim. Mas como ele é adulto, já sabe se defender, mas fica, né? Aquele trauma dentro da pessoa. E aí, o que que é que impactou na vida adulta desse cara, do Felipe? Ele teve problemas nos relacionamentos, né? Ele sempre tinha problemas, por exemplo, de ter contato físico prolongado. Quando ele tinha uma namoradinha, contato físico prolongado para ele era uma questão forte, ele não conseguia. Ele também tinha problemas para confiar, ele tinha problemas com sua sexualidade em relação à ejaculação precoce ou a não sentir um prazer, né? Ele era hétero, né? Tinha essa. Ele não se tornou homossexual, enfim, né? Ah, aí tinha uma outra situação também que era dentro do ambiente de trabalho dele. Ele enfrentava muitos desafios para interagir com as figuras de autoridade. Então, toda vez que o chefe ia chamar atenção, o supervisor, que levantou a voz para corrigir um erro, ele acabava tendo um flashback daquele abuso e acabava tendo crises de ansiedade, né? Então, suor nas mãos, tremor, não conseguia se concentrar na atividade, ele se sentia vulnerável, né? Vulnerável, era como se ele tivesse sido ameaçado novamente. E aí, esses episódios, né, de choro, de ansiedade, acabavam ficando inexplicáveis, especialmente nas datas de reunião familiar, onde ali estavam os tios, né? Onde ele lembrava de algum ambiente escuro, onde ele sofria os abusos. E também, assim, o abuso sexual, ele, falando que não era para falar, é um problema, assim, né? E tinha a questão do pai, que ele tinha essa coisa de bater no menino, que também era um outro problema. Então, ele se via preso ali naquela circunstância, parecia que a mente trazia ali de uma outra forma. E ele carregava ali dentro dele uma narrativa, né, falsa, que ele não foi forte o suficiente. Isso danificava ali a, a, a autoestima dele. Ele tinha uma culpa internalizada. E aí ele evitava se expor emocionalmente. Então a gente consegue entender os motivos dele não conseguir se entregar ali em relacionamentos. Gente, é um caso muito delicado, é um caso tabu, não é um caso, né? São todos esses casos que acontecem aí de desses abusos, né? Que são invisibilizados aí pela sociedade, que só sabe falar que mulher que é a grande vítima da situação. Bom, então, vou passar aqui para a Núbia. Núbia, eu não estou te vendo, mas pode tocar aí, viu? Núbia? Tava falando e tava mudo.
esses casos de abuso, não, assim, parece que não são raros, mas é mais comum do que a gente imagina. Abuso não é só o ato em si, né? Quando a gente coloca, expõe também um adolescente, uma criança, a situações onde tem, vamos dizer assim, cenas, né, de sexualidade, né, sexualidade precoce. Então, tudo isso parece, né, que não atinge. Tem um caso de um cliente meu que eu fui molestado pela empregada da minha casa. Eu tinha 12 anos, mas eu gostava. Será que isso me traumatizou? Daí a gente vê o histórico da vida dele toda de insegurança. Eu falei, lógico que traumatizou, né? Vem de lá. Porque mesmo que você tenha gostado, traumatiza. Porque o que que acontece, né? O nosso corpo, ele guarda marcas, né? Ele guarda as memórias. E o ato, né? O ato ali, ele é prazeroso, vamos dizer assim, prazeroso, né? Ele não é. O ato, ele é. Como que eu posso dizer? A dinâmica da situação, ela, para o cérebro, não é dor, né? O horror é a psique, é o que a gente interpreta naquele horror, né? Só que, é, como é muito precoce, o cérebro, ele ainda não está, da criança, do adolescente, ele ainda não está formatado para acolher aquela precocidade da situação sexual. Resumindo, eu tentei resumir aqui, né? A intervenção nesses casos, e na maioria, não só nesses, mas principalmente nesses, a gente sabe que tem aí um trauma complexo, né? Não é só um estresse pós-traumático, mas um trauma complexo. E o trauma complexo, muitas vezes, nesses casos, né, o terapeuta ele tem que tomar muito cuidado para não retraumatizar, né? Então, existem as terapias corporais como a experiência somática. Então, EMDR, né? A experiência somática, ela trabalha o corpo. Então, eu não trabalha a fala, né? O, a, Nesses casos, a condução vamos deixar o trauma ser liberado pelo corpo, ele completar o movimento, né? Do congelamento daquele momento, para que ele complete o movimento. Só assim a gente garante que o corpo ele está ali no ambiente seguro. O terapeuta avalia isso, se ele está no ambiente seguro, para que ele consiga liberar aquela carga somática, né? Aquela carga somática. Às vezes não acontece na primeira sessão, porque dá medo, né? O corpo sente medo, né? E eu não libero, eu fico com aquele congelamento ainda. Então, você vai manejando. Por que que é importante trabalhar isso? Por que que é importante trabalhar se você sabe, se você tem consciência que sofreu aquilo? Porque, como carrega memórias, gente, os comportamentos depois disso, a Lari falou aí, os sintomas, né? Então, a pessoa ela não vive com uma qualidade de vida, então ela vive sempre somatizando ao longo da vida dela aquele acontecimento traumático, forte, intenso. Então, se eu não, se eu não trabalho esse trauma, a pessoa ela vai ficando comprometida em todos os relacionamentos dela, né? Muitas promiscuidades das pessoas que sofreram abuso, né, vem de pessoas que sofreram abuso, as promiscuidades. A pessoa, o corpo, ela pede aquela intensidade daquele ato. E ela nem sabe, às vezes nem lembra. Tem casos que a pessoa nem lembra, gente. Porque foi tão traumático que o inconsciente, ele esconde, a pessoa não lembra. Aí ela vem pra terapia, você começa a trabalhar, né, a terapia, e aí aparece. Pra vocês verem o quanto o corpo guarda, né, eventos traumáticos. Só que a pessoa ela vê que ela é diferente, que ela não tem lugar no mundo, que ela tem uma. Eu já ouvi relatos assim, Núbia, relatos, né, resumindo, uma promiscuidade muito exacerbada e não sabe de onde vem. Eu tento parar isso, não consigo, é mais forte do que eu, sabe essas frases? Eu não sei por que que é assim. E aí você começa a puxar, descobre que vem de um abuso, né? Então, é, a gente tem que olhar para essa saúde mental, principalmente do homem, porque
é muito comum, só que não tem voz. Muitos homens não falam. É muito comum. Antigamente, né, teve um cliente também que veio e ele falou, Nubia, com 8 aninhos, eu tava no banheiro da escola, fizeram troca-troca. Eu nem sabia a palavra troca-troca, né? Não sei se você sabe, Lari. Troca-troca. É. O que é o troca-troca? Eu faço em você e você faz em mim. E aí, a pessoa, para ela não sair do pertencimento do grupo, ela fazia. Percebe? Então é muito comum, né? É muito comum esse problema. E esse rapaz, ele buscou terapia porque ele tinha problemas com a esposa, nas relações íntimas com a esposa, né? Então, ele não sabia por quê. Descobrimos que era esse tipo de abuso, né? Então, o alerta aí para pais de meninos tomarem cuidado de não deixar esses meninos sozinhos em banheiros. Tem um caso também aonde a criança com 6 anos estava brincando na casa dos primos, um dos primos segurou o menino e o outro foi lá e abusou. Quando esse menino foi contar para o pai meio que envergonhado para não arrumar problema com a família, não fez nada. Uma negligência paterna. Gente, tem muito caso, tem muita coisa, é variação disso, sabe? Então, a intervenção inicial, né, no meu caso, assim, quando já vem pronto, assim, porque nunca vem, não é sempre que vem pronto para trabalhar isso, mas quando vem pronto, eu opto por trabalhar corpo, para não ter que a pessoa ficar contando e a gente trabalhar isso cognitivamente para não retraumatizar. É isso. Muito bom. Então, pessoal, então percebam o seguinte, muitas vezes, por exemplo, esse Felipe, ele trouxe a lembrança, ele trouxe a memória, mas há casos de abusos e a pessoa não tem aquilo ali latente, está bem inconsciente. E aí, muitas vezes é numa hipnose, muitas vezes, às vezes, na terapia mesmo, porque a pessoa vai tendo insights, ela vai, nossa, tive essa lembrança, essa recordação e tudo, e vai lembrando, às vezes traz sonhos, então sonhos também, dentro da terapia, é bem significativo, porque alguns sonhos são recorrentes na vida das pessoas, podem estar trazendo ali aquele trauma, né? Então, você vê, né, esse caso que a Nubia disse pra gente, problema dentro da conjugalidade, dentro de casa, né? Outras pessoas como o Felipe, com problemas com relação, né, em relação a toque, a encostar. De fato, gente, a sexualidade foi apresentada de uma forma muito grotesca, para uma idade muito tenra, né? Muito novo a pessoa ainda. E aí foi apresentada de uma forma, de qualquer forma, em forma de abuso. Criança não tem que passar por isso, criança não tem que ter sexo, enfim. E você vê, né? E possivelmente esses tios aí, abusadores, pode ser que eles também, né, tenham passado pela mesma experiência, e a pessoa simplesmente replica, replica, replica. Não significa que todas as pessoas abusadas irão replicar o que aconteceu com eles. Mas a gente percebe que quanto mais inconscientes são as pessoas, mais, mais episódios de replicar o que aconteceu, eles são suscetíveis a fazer. E a Núbia disse também da questão eu esqueci o nome que você usou, da promiscuidade, né? Uhum. Tem a promiscuidade e tem as parafilias, que são essas perversões que a pessoa tem no âmbito sexual, né? Sei lá, eu tenho uma tara lá que eu só posso transar se a pessoa tiver com um calçado X, ou, sei lá, qualquer outra coisa, porque às vezes naquele momento do abuso ele estava com o olhar fixado em algum lugar, ou com a memória foi para aquele lugar, né? E aí fixa aquilo ali dentro do psiquismo da pessoa, né? Eu tenho um caso também, Núbia, nossa, sinistro isso aí, que o rapaz ele foi abusado. Ah, não, deixa eu só contar. Ele tinha atração sexual, ele só conseguia se excitar com mulheres idosas, completamente idosas, mas idosa mesmo, assim, bem velhinha mesmo. E aí, né, dentro da terapia veio. E era um rapaz bonito, tá? Um rapaz bonito, assim, ele não conseguia se interessar por mulheres bonitas, jovens, né, da idade dele.
ele descobriu que ele tinha sido abusado por uma cuidadora, né, na infância, uma cuidadora. Olha só. Então, então é isso. Eu acredito assim que, enfim, dentro desse assunto é um tema bem tabu, é um tema interessante, né, que revela tantas coisas, mas aqui já temos nossos 20 minutos de live e não vou perder tempo, pessoal. É o seguinte, hoje a gente está fazendo excepcionalmente neste horário, porque ao meio-dia eu não consegui, mas amanhã estaremos juntos novamente. Mas assim, ó, nós abrimos um grupo chamado Escalada do Homem Invisível para todos esses homens com dores tão distintas, mas que passaram por situações como a que Felipe sofreu, para ajudar vocês. Nós disponibilizamos ali em ordem certinha todas essas lives que estamos fazendo, se você quiser dar uma olhada nessas lives. E estaremos colocando no grupo atividades terapêuticas para que você possa também fazer algumas reflexões interessantes sobre a sua própria vida. No final, no dia 30 de junho, que vai para a gente encerrar aqui com um grande finale, nós iremos fazer uma proposta terapêutica para quem estiver lá dentro daquele grupo. Então, só quem estiver dentro do grupo irá ter acesso a essa proposta terapêutica que vamos lançar. E, enquanto isso, de forma completamente gratuita, isso aqui é um trabalho que tem sido voluntário, você vai estar usufruindo aí de exercícios terapêuticos que poderão te levar de um lugar para o outro, para você poder ampliar a sua consciência em relação à sua própria vida, aos seus próprios sentimentos e às suas atitudes do que você tem feito na sua vida. Fechado? Então tá, Fechado. gente, ó, a vida não é um morango. Eu postei isso ali nos stories, vocês já viram meus stories? Vai lá ver meus stories. A vida não é um morango, vamos entrar, vamos participar, vamos viver experiência, vamos se melhorar para a gente poder ter uma consciência mais ampliada sobre a nossa própria vida, tá bom? Isso aí, gente. Vejo vocês lá no grupo. Beijo, abraço. Um Tchau, abraço, tchau. pessoal. Obrigada, gente, pela audiência e tchau, tchau.